Agora sim, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai encerrar não só o capítulo 27, né, com o título de Pedi e Obtereis, como também a gente encerra esse ciclo de palestras usando o livro do Evangelho segundo o Espiritismo como base, né? Semana que vem a gente começa um novo livro, um novo ciclo e nada mais condizente com o encerramento do que a gente finalizar essa ideia que a gente vem construindo a respeito da prece. Há algumas semanas que a gente vem falando sobre isso, e nessa quinta-feira a gente vai tratar de duas instruções dos Espíritos. A primeira foi ditada por um Espírito que se declarou chamado Monod, e aí numa breve pesquisa eu fui descobrir que ele era um pastor evangélico, né? Essa personalidade, né? Monod foi um pastor evangélico. E a gente vai finalizar essa nossa apresentação com a mensagem que Santo Agostinho trouxe. Acho que vai ser fechado com chave de ouro, mas então vamos começar por aquilo que Monod trouxe para Kardec e ele intitulou como Maneira de Orar. Curioso, porque eu lembro das aulas de português, gramática na escola, e as professoras sempre disseram, vai chegar um ponto em que você vai ler e vai perceber a característica da pessoa na escrita. Você percebe, tem um professor de português aí que pode conferir isso, eu estou falando besteira, né? E você claramente sabe e pega, né? Trejeitos, você consegue diferenciar autores, né? Aí depende da condição do leitor, né? O quanto ele vai conhecer. E curioso que quando eu vi essa ideia que disse que Monod era um pastor evangélico, eu falei, poxa, engraçado, porque a mensagem ela é enérgica. Não sei como eram os pastores evangélicos à época, mas eu senti a mesma energia na palavra dele, na escrita, na realidade, né? A que eu sinto hoje quando ouço, né? Quando passa na rua e ouço um pastor no culto. E eu achei curioso essa percepção. Então, aí vale a recomendação que depois vocês leiam também, para sentirem isso, para ver se vocês também têm essa percepção. Curioso que esse Monod, e ele diz, a primeira frase dele é que a prece é um dever primordial do ser humano, da condição humana. Nesse sentido, de tudo que a gente já viu nas outras palestras, a gente percebe que levar a prece como um dever talvez seja um pouco perigoso e ele faz essa ressalva um pouquinho mais à frente, né? Que um dever a gente sempre tem na cabeça que é algo que você tem que fazer independente da tua vontade. É sua responsabilidade e você tem que fazer e ponto. E que chega um momento que às vezes não há mais vontade, não há prazer naquilo. Você não sente mais alegria em praticar aquilo ou fazer determinada coisa e que quando essa é um dever, é obrigatório que você cumpra, né? É uma responsabilidade. E que de tudo que a gente viu, o ideal é que a prece não se torne isso, não se torne um fardo a ser carregado. Mas você, poxa, hoje eu tenho que rezar, hoje eu tenho que rezar de novo, não acredito, eu não quero. Isso não pode acontecer, né? E se acontecer, é porque em algum momento você se perdeu no caminho. Então é ideal refletir e voltar, buscar aonde está o ponto de divergência em toda essa história. E dentro de tudo que a gente viu, e Monod vem e reforça essa ideia, que poucos de nós têm essa capacidade da prece na forma como Jesus pediu para que a gente fizesse. Fazer com o coração, que a prece nasça no nosso coração, que não seja algo da boca para fora, né? Como Jesus mesmo disse, não faça como os gentios. E Monod e as outras palestras a gente falou aqui, é difícil a gente nascer com esse dom, né, da prece. É algo mais que a gente tem que se trabalhar em nós mesmos, aprender, dedicar, evoluir. É algo que se constrói como uma virtude. E que chega um determinado momento em que as pessoas elas rezam ou fazem algum tipo de oração por, como eu disse, encargo. É melhor eu rezar de qualquer jeito, porque senão Deus vai ficar bravo comigo, vai me castigar, e aí as coisas vão desandar. Então, para sustentar como está, é melhor eu rezar. E aí aquela coisa mecânica, que
que você faz um Pai Nosso e algumas Ave Marias e acha que está tudo certo, né? E que às vezes isso não é o ideal para a gente, né? O que é mais curioso e importante nesse sentido também é que a prece, ela não é só algo que a gente faz, ou melhor dizendo, ela deve ser desenvolvida a ponto de que não seja uma relação de você com um Deus que está fora, mas que a prece, ela deve ser aquele ponto fundamental da religião, que a gente fala que é o religar e da reconexão, mas é com o Deus que está dentro. Não é ficar buscando Deus fora da gente. É entender e perceber a presença dele em nós. Algumas tradições não chamam isso de Deus, chamam de eu maior. E que o Espiritismo, de certa forma, diz que o Espírito é uma fraçãozinha, né? É um aspecto de Deus. Se nós somos a imagem e semelhança, creio eu, né? Se o Livro dos Espíritos diz que Deus é a inteligência suprema, eu nunca vi uma inteligência, né? Ela não é algo palpável. Então, se Deus tem uma forma, deve ser no sentido da consciência, não física, né? Ele não deve ter orelhinhas, nariz. E a prece, ela tem essa capacidade de nos aproximar. E é muito comum, dentro dessa nossa vida, cheia de obstáculos, né? E dificuldades, que em determinados momentos a gente balance, né? De repente você está perdido, você fala, quem sou eu? Por que isso está acontecendo? Eu não sei me sair dessa. E agora? O que eu faço? E a prece, como recurso nessas horas, ela vem para te afirmar, para te fazer essa reconexão consigo mesmo, naquela tua essência, para você se conhecer de uma forma mais profunda, para que na hora que o mundo venha e te abale de alguma forma, pelo menos aquela noçãozinha básica de que por que a gente está aqui, o que eu estou fazendo da minha vida, a gente tem essa resposta. E aí vai ficar mais fácil para direcionar, independente daquilo que vier, como obstáculo, como dificuldade, para a gente superar. Nessas horas a prece é também uma forma de reforçar a nossa identidade. Jesus também pedia para a gente aquietar antes de orar, para a gente meditar antes de orar, para a gente prestar atenção em nós antes da gente orar. Porque nessas horas, e aí já foi tema de palestras anteriores, quando você ora por uma dificuldade, é o momento ideal e exato para você se conhecer um pouquinho mais. Porque se isso está difícil para você, mostra uma característica sua que na tua necessidade ainda está fraca, que precisa ser melhorada, que precisa ser trabalhada. E a partir do momento que você traz isso para a luz, fica tudo mais fácil. Tratar algo que você não conhece é difícil. Está aí os inúmeros profissionais que nos ajudam nessa hora, de entender o que está acontecendo com a gente. E às vezes a resposta está fácil, é só fazer uma prece bem feita, com o coração, profunda. Você e você mesmo. Buscando a conexão interior primeiro, para depois tentar voar mais alto, né? E percebendo essas nossas fraquezas, né? E aí eu lembro quando a gente falou do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos livre não nos deixe cair em tentações. Quando eu oro e peço isso, ao mesmo tempo eu estou me mostrando, olha, você ainda tem uma inclinação negativa para esse lado, seja ele qual for, seja da raiva. Então, uma pessoa te fala ou te faz qualquer coisa, você se corrói por dentro. Aí é aquela hora que o pessoal ainda fala, né? Deus me dê paciência, que se der força eu mato, né? Então, olha só que legal, você está provando para você mesmo que você precisa desenvolver essa virtude da paciência, da tolerância, perceber que ninguém é igual a ninguém. Aí vem a ideia da alteridade, né? Todo mundo é diferente, olha que beleza. E que não adianta você tentar mudar o outro, você tem que se mudar e enxergar o outro diferente.
E que às vezes, nesse mundo em que a gente vive, tentando buscar referências naquilo que é de fora, sempre no que é de fora, naquilo que é estrangeiro, estranho, a gente esquece de buscar a resposta onde está a verdadeira resposta, dentro. Uma vez uma pessoa me falou isso. Falou, meu filho, essa bagunça que está na tua cabeça aí, as respostas estão tudo aí dentro. É que nessa bagunça aí você não vai encontrar nada. Se organiza. Organiza a cabeça. Organiza o pensamento. E aí as respostas vão vir. Devagarzinho. Não desespera. Tudo a seu tempo. E é curioso porque quando vem essas palestras eu começo a ler. Às vezes eu leio a mensagem uma vez e eu falo, caramba, o que está querendo dizer daqui, né? O que eu posso extrair disso aqui? Eu falo, não estou entendendo nada. E eu falo, não, a resposta está em mim. Calma, né? Vamos continuar, vamos persistir. Uma hora ela vem, ela chega, tem que chegar. E é gratificante, porque realmente vem. E às vezes vem com um esforço, mas a ideia da gente pedir, e a prece, também nessas horas é o reforço, né? De mostrar a sua necessidade, de colocar isso, olha, para a espiritualidade, eu estou precisando de uma ajuda. Pedi e obtereis, né? Tem que pedir primeiro. E essa imagem no slide, como um quebra-cabeças, às vezes a gente vê a vida tão deslocada, né? E percebe, poxa, as coisas não estão se encaixando, a coisa não está fluindo, e agora? O que eu faço? O que é que eu faço? Sem perceber que às vezes falta uma pecinha central que está representada aí no slide, que é justamente essa conexão com você mesmo. E aí quando você encaixa, que você percebe essa peça e vê o que ela está faltando e você é capaz de colocar ela no lugarzinho dela, todo o entorno vai se ajeitando. É efeito dominó. Mas é preciso se ajeitar por dentro primeiro. Às vezes essa ideia da prece, da conexão conosco mesmo, é a pecinha que falta, para todo o resto se encaixar, para você ver as coisas com mais naturalidade. Perceber a vida como ela é. Essa frase está na mensagem de Monod. Ele disse que a prece, né, deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se, como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. E aí, curioso, tem alguns pontos importantes nessa frase. Primeiro, profunda. E às vezes você emitir uma prece mecanicamente, você não se aprofunda em nada naquilo que você está dizendo, porque é realmente mecânico. Aí eu me lembro sempre naqueles ritos da igreja, né? Então você, para fazer a primeira comunhão, você tem que confessar. A crisma você confessa. E aí às vezes você não sabe o que dizer para o padre, usa uns pecadinhos que são clichê, né? E ele vai, reza um Pai Nosso e 3 Ave Marias e está tudo certo. E aquilo sai de uma forma tão mecânica que você olha, pô, em 1 minuto eu rezo um Pai Nosso, 30 segundos cada Ave Maria, em menos de 5 minutos eu já posso ir embora, estou liberado, né? Porque o professor mandou fazer isso. E não reflete. E aí hoje eu vejo que talvez eu não tinha a maturidade necessária para passar por esse tipo de rito. De perceber as mudanças que elas exigiam, né? E não é ideal em forma alguma, e prece nenhuma, que a gente remita ela dessa forma mecânica, isso já foi dito em outras palestras, né? E quando ele diz que é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, isso é fundamental, porque isso é um efeito instantâneo da prece. Não são os espíritos que descem para ajudar a gente, eu já falei isso em outras horas. É a gente que tem que elevar a consciência. E o fundamental, e Monod fala disso, é que a prece ela seja um exercício não só na hora que você acorda, antes de dormir, antes de uma prova, antes de uma entrevista, antes de qualquer dificuldade iminente, mas é que a prece seja 24 horas por dia, a todo momento, para que a tua alma continue elevada, sempre. Tem uma professora que ela disse que disciplina é fazer o que for necessário para manter a mente elevada.
Foi Emmanuel que falou para o Chico que era necessário a disciplina? 3 vezes. Era necessário se permanecer nesse estado de prece constante, para manter a alma elevada o máximo possível. Tem um ensinamento antigo que fala isso, que já dizia isso, já ensinava. Que o ser humano ele deve elevar a mente em patamares o mais superior que ele alcançar e que ele pensar. Porque tudo que é supérfluo, tudo que é mundano, vibra em frequências muito inferiores e vão passar por ele sem causar dano algum, porque a mente dele está em outro estágio. A prece é uma ferramenta para a gente fazer isso. Se manter lá no alto. E quando ele diz transfigurar-se, é importante a gente fazer uma distinção, né, entre transformar e transmutar, mudar a forma e mudar a essência. Eu lembro que quando a gente falou da caridade aqui, e aí já meio que em tom de despedida do livro, né, a gente disse que em alguns momentos a gente faz um ato caridoso sem perceber que há por trás daquilo o nosso orgulho e nosso egoísmo, em que ele veste uma máscara da caridade, da bondade e engana os outros, mas a nós mesmos a gente sabe por que e para que está fazendo aquilo. E quando há interesse por trás, não é boa coisa. Se você faz, seja para ir para o paraíso, seja para que Deus te ajude de alguma forma, a gente ainda não alcançou a plenitude da caridade. Se a gente pratica o bem, esperando receber o bem em troca, a gente deve rever a nossa equação na cabeça. E aí vem a ideia, porque transformar, quando você muda a forma, muda a superficialidade, é isso. É você praticar um ato de caridade, mas tendo por trás o seu orgulho, ou o seu egoísmo. Eu estou fazendo isso porque depois eu vou ganhar. É uma máscara, é a forma que você está mudando. Mas quando você muda a essência, quando você percebe que atrás dessa máscara tem o seu egoísmo ali, e você busca profundamente, como ele diz, a raiz desse egoísmo e tenta transmutar isso, Lavoisier já disse que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Você tem que transmutar isso, mudar a essência, para que esse egoísmo ele se converta em amor puro. E o amor vai fazer todo o resto que seja necessário fazer, sem prejudicar ninguém. E o curioso é que em algumas palestras atrás eu lembro de ter dito que há algumas tradições religiosas em que elas não oram, não têm o hábito da prece, que elas acreditam que Deus sabe tudo, como a gente também acredita, Ele é onisciente, e Ele sabendo de tudo, por que você vai pedir se Ele sabe o que você precisa? E eu, quando eu falei isso, óbvio que na palestra não dava para a gente se aprofundar, e depois eu fiquei preocupado, eu falei, poxa, melhor, tomara que surja a oportunidade de esclarecer esse ponto. E olha só que sorte, surgiu. É justamente no intuito de que, como diz a plaquinha aí, às vezes aquilo que a gente deseja não é o que a gente precisa, não é aquilo que é o necessário para a gente naquela hora, naquele momento. E que quando a gente diz que Deus nos conhece profundamente, Ele sabe o que é desejo, o que é inclinação e aquilo que é realmente necessário para a gente naquela hora, naquele momento. E aí reparem vocês, e é um exercício que eu tento me fazer na hora que eu paro para fazer uma prece, uma oração, quantas vezes eu estou pedindo algum ganho material. Aí você compra uma rifa, poxa, eu podia ganhar, hein, Deus, quebra esse galho. Ontem eu ajudei fulano, lembra disso. Ah, vai sair concurso tal, pô Deus, lembra que ontem eu fiz tal e tal coisa, podia me ajudar nessas horas, hein. Ia ser tão bom ganhar na Mega Sena, ganhar um carro, ganhar sei lá o quê. E aí você percebe a superficialidade da sua oração, da sua prece. Será que é isso que está faltando para a gente? Por que a gente não ganha? Tem explicação? Não tem? Vale a reflexão. Vale a gente encontrar a nossa resposta dentro da gente mesmo. Nessas horas, essas tradições, elas dizem que a prece ela deve ser proferida para a melhora do ser, não para a melhora do ter. Não para eu ter uma casa mais confortável e luxuosa, não para eu ter um carro melhor, mas é para eu ser um ser humano melhor. Com o carro que eu tenho, esse mesmo carro que eu tenho, mas que o piloto desse carro seja melhor.
como pessoa. Seja mais humano, seja mais capaz de perceber o outro. Às vezes a gente tem um carro velhinho, está andando sem dar seta, não se preocupa com pneu. E aí você também não está percebendo que você está colocando a vida dos outros em risco. Aí você vai dar uma Ferrari na mão de uma pessoa dessa, aí Deus já fala, pô, se eu pôr uma Ferrari na mão dele, ele vai morrer na primeira curva. É melhor não. Então, primeiro, a gente tem que se preocupar em melhorar quem nós somos, para depois a gente pensar em ter algo mais potente nas mãos, já comparando com o carro. E é engraçado porque a gente pede essas coisas materiais, não recebe e aí culpa Deus, logicamente, porque você pediu para Ele, né? Pô, Deus é ingrato porque eu estou fazendo bem aqui, Ele não está vendo o que eu estou fazendo. Não me dá o que eu quero, não me dá o que eu peço. Ego, outra armadilhazinha, né? E aí, Monod diz também, se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Aí, se vocês acharam que não fazia sentido o que eu disse, Monod falou isso também. E se Kardec colocou no Evangelho é porque Kardec concordava. Já são 3. Então, é isso. E eu falei na palestra anterior, né, sobre aquela ideia do trágico e do dramático. O quanto da nossa vida, muita coisa acontece e é imutável, é da natureza, é inexorável, vai acontecer e ponto. Mas o quanto é coisa que a gente cria. Jesus não falou, sois deuses? Nós temos essa capacidade de criação da nossa realidade. O quanto das coisas que estão acontecendo e a gente não gosta, não queria que acontecesse, a gente está criando. A prece pode ajudar a gente a entender melhor esses pontos, esses aspectos. Algumas tradições, elas dizem que a gente tem a responsabilidade de melhorar nós mesmos o máximo que a gente puder, o quanto antes a gente puder. Porque em algum momento a gente vai ter um encontro com uma pessoa que está dependendo da gente, está dependendo dessa melhora do ser humano. E que quando esse encontro acontece e a gente está aquém da necessidade do outro, o outro vai continuar no caminho dele, ainda necessitado dessa ajuda. E muitas das vezes somos nós os necessitados. Então a responsabilidade que a gente tem com o outro, nessa nossa escalada da evolução, nessa nossa caminhada, é gigante. Às vezes a gente não tem a mínima noção disso, dessa responsabilidade. A figura ali mostra um monte de pessoinhas que formam 2 pessoas, né, e uma ajudando a outra, justamente nesse sentido. A sociedade, como a gente entende, a relação que a gente cria é de ajuda mútua. A gente já falou aqui um monte de vezes. A escalada da evolução, ela é sim individual, é você que tem que dar o seu passo, você é o responsável pelo seu passo. Só que a gente pode, como estamos aqui em comunidade, juntos, caminhar, um caminho só. Aí um ajuda o outro, fica mais fácil. Às vezes a gente pede tanto para Deus que Ele intervenha, que Ele ajude, interceda de alguma forma, e a ajuda que Deus põe no caminho é uma pessoa que se encontra na rua e te fala algo completamente aleatório, mas que para você tem um sentido e um significado fundamental. Está aí Deus se manifestando. Aí depois vai você orar de novo. Poxa Deus, estou pedindo ajuda e você não me aparece. Há uma história do Islã que eles dizem que Deus não tem outras mãos além das nossas. Às vezes Deus, para manifestar nesse mundo físico, Ele depende da gente, para dar uma assistência a quem está precisando, a falar alguma coisa que alguém precisa ouvir. Isso depende da nossa capacidade, como ser humano. E aí Monod também diz que a prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles.
Lembra que eu falei, a prece quando te coloca nessas vibrações mais elevadas e você se propõe a fazer algo nessa vibração, você está entregando o que você tem de melhor. Você está proporcionando àquele que vai encontrar o teu trabalho depois algo que o inspire e que eleve a consciência dele ao mesmo patamar que a gente estava antes. E aí não seria muito melhor para nós e para o outro que ele de fato encontrasse um trabalho, qualquer que seja, uma ação, uma palavra, numa frequência elevada? Isso levando ele a elevar a frequência, por si ele ia inspirar outras pessoas que inspirariam outras e outras. Talvez esse seja o mecanismo mais potente de ação na mudança do mundo que a gente tem. É fazer da prece, como ele disse, cumprimento dos vossos deveres. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante e às quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Que eu disse, não há problema nenhum, né, em você emitir essas preces e orações que a gente sabe, o Pai Nosso, pô, é uma oração linda. O problema é com que profundidade você está refletindo naquilo que você fala. Recentemente eu li, e agora eu não vou me lembrar quem falou isso, né? Ele disse que a gente nunca, em hipótese alguma, deve deixar com que as palavras antevenham ao pensamento. As palavras não podem antevir aos nossos pensamentos. Senão você está falando uma coisa pensando em outra. E aí, dentro do que a gente já viu, pelo menos o que está relacionado à prece, ela deixa de ter um valor profundo, como exige, como é necessário para nós. E que quando você, antes de falar, pensa e tenta entender o significado daquilo que você vai dizer, você está se aprofundando em você mesmo. Como é que eu estou interpretando isso? E aí você passa a se conhecer. E aí já dizia os gregos antigos, né? Conhece-te a ti mesmo. Antes de Cristo já recomendavam. Deve ser para o nosso crescimento. Isso era o que disse Monod, foi o que disse Monod, né? E eu vou encerrar então a palestra de hoje lendo a mensagem de Santo Agostinho, tá bom? Então, em Paris, na realidade em Paris, em 1861, essa foi a mensagem dita por Santo Agostinho, intitulado Felicidade que a prece proporciona. Vinde, vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria
e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis? A vossa linguagem não poderá exprimir essa ventura, tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Dulçurosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Poético, Santo Agostinho, pelo menos ao meu entender, eu espero que tenha transmitido com o mínimo de nível, essa ideia do quão a prece pode ser capaz de transmutar esses nossos pensamentos, nossas ideias e trazer para a gente o alívio, essa esperança. De que tudo vai se resolver, a gente vai aprender o que tem que ser aprendido, as lições continuarão vindo. E que a gente tenha sempre a prece como uma ferramenta, não para os ganhos materiais, mas para o fortalecimento espiritual. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite.